Capítulo 3. O inquérito do fim do direito, explicando para o leigo o inquérito do fim do mundo. Marcelo Rocha Monteiro. Em 14 de março de 2019, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, através da portaria GP número 69, invocando o artigo 43 do Regimento Interno do STF, instaurou o inquérito número 4.781 para apurar, notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, designando para a condução do feito o ministro Alexandre de Moraes. Desde então, o referido inquérito tem sido alvo de inúmeras críticas vindas de amplos setores da comunidade jurídica brasileira. Advogados, membros do Ministério Público, juízes, professores universitários e etc. Vamos aqui tentar explicar para o leitor que não tenha formação na área jurídica quais os problemas desse que é chamado de o inquérito do fim do mundo. Inciso 1. O que é, afinal, um inquérito? Inquérito na esfera criminal existe também inquérito civil e não interessa a presente discussão. É um procedimento investigatório diante da notícia da possível ocorrência de um crime. A polícia dá início a uma investigação para obter provas de que o crime efetivamente aconteceu, bem como reunir elementos probatórios que indiquem quem foi o autor desse crime. Concluída a investigação, ela será encaminhada a um membro do Ministério Público, um promotor de justiça, se o crime for de competência da Justiça Estadual, um procurador da República, se a hipótese for de competência da Justiça Federal. Se esse promotor entender que o inquérito contém provas suficientes, ele fará uma petição, chamada denúncia, dirigida a um juiz criminal, acusando formalmente o suposto autor do crime, requerendo a instauração de processo contra a pessoa denunciada e pedindo sua condenação ao final desse processo. Já percebemos aí que inquérito e processo são procedimentos diferentes. O inquérito é conduzido pela autoridade policial, o delegado de polícia. As investigações são acompanhadas pelo Ministério Público, que é justamente o destinatário do inquérito, já que é com base nas provas colhidas pela investigação policial que o Ministério Público poderá ou não processar alguém pelo crime. Estamos nos referindo a crimes de ação pública, que são a regra no Brasil. Já o processo só se inicia a partir do momento em que o juiz admite a acusação formal, denúncia, apresentada pelo promotor. O processo é presidido pelo juiz e contrapõe acusador, Ministério Público e acusado réu, assistido por seu defensor com igualdade de oportunidades para apresentar alegações e provas. Ao final, será proferido um julgamento, em regra pelo juiz, em alguns casos por 7 jurados, condenando-se o réu pelo crime do qual foi acusado pelo Ministério Público ou então absolvendo-o. Inciso 2. Sistema acusatório? Nunca ouvi falar. Você percebeu que, quando tratamos do inquérito, no parágrafo inciso 1, dizemos que ele é conduzido pela autoridade policial, delegado, e destinado ao Ministério Público, promotor. E o juiz? O juiz, a princípio, não participa diretamente do inquérito. As investigações são conduzidas pela polícia, obedecendo a determinações do delegado e, eventualmente, a requisições do promotor. Assim, são colhidos na polícia depoimentos de testemunhas, vítimas, investigados. São realizadas perícias, exame de corpo de delito, exame de local do crime, exame dos instrumentos do crime e etc., fazendo-se reconstituições de fatos criminosos e assim por diante.
Às vezes, porém, há necessidade de autorização de um juiz por exigência da lei para que a polícia realize determinadas diligências no curso de uma investigação. Num determinado inquérito, o delegado ou o promotor ou ambos podem entender que é necessário a interceptação de conversa telefônica do investigado ou uma busca e apreensão no domicílio do suspeito, que talvez esteja aguardando em casa provas do crime. Nesses dois exemplos, delegado e ou promotor precisarão pedir ao juiz que autorize essas diligências e o juiz decidirá se autoriza ou não. Outro exemplo, delegado e promotor receiam que, no curso do inquérito, o investigado fuja. Pedirão ao juiz que decrete então sua prisão temporária ou preventiva. Novamente, o juiz decidirá se manda prender o investigado ou permite que ele continue em liberdade enquanto prossegue a investigação. Veja bem, em qualquer dos exemplos acima, a iniciativa jamais será do juiz. Se nada lhe for pedido pelo delegado ou pelo promotor, ele nada fará naquele inquérito. Não sendo a iniciativa do juiz, este poderá examinar de forma isenta o pedido de prisão, de busca e apreensão domiciliar, de interceptação telefônica e etc., formulado pelo delegado ou pelo promotor, e decidir se é cabível ou não. Observe que nesses casos, mesmo não tendo ainda sido instaurado um processo, por ora só se tem um inquérito, já se verifica um conflito entre, de um lado, o Estado, polícia, Ministério Público, que investiga, e do outro lado, o indivíduo que é investigado, cujo direito à liberdade, à inviolabilidade do domicílio ou ao sigilo da comunicação telefônica e etc. Os órgãos de investigação pretendem cercear, daí a exigência de um mandado judicial. O juiz não é investigador nem investigado, e sim um terceiro que decidirá de forma imparcial. Se um magistrado atua no inquérito ao mesmo tempo como um investigador e juiz, toda essa garantia de imparcialidade que o mandado judicial representa para o investigado cai por terra, exatamente o que ocorreu no inquérito 4.781. Podemos dizer então que há 3 órgãos do Estado envolvidos no sistema de justiça criminal. De um lado, temos Polícia e Ministério Público, com atividades que se conectam. A polícia investiga através do inquérito para elucidar o crime e identificar o criminoso, função investigatória. Tudo isso para que o Ministério Público possa acusá-lo formalmente e assim processá-lo, função acusatória, buscando sua condenação. A combinação das funções da polícia, função investigatória, com o Ministério Público, função acusatória, na busca da punição para os criminosos é chamada de função persecutória, de persecução penal, busca da punição da pena. Separado da polícia e Ministério Público, encontramos o poder judiciário, juiz, que nada, aspas, busca, fica inerte, nada faz, a menos que seja provocado por um pedido da polícia, do Ministério Público e etc. Se e somente se houver acusação formal apresentada pelo promotor, Ministério Público. O juiz, então, presidirá um processo e, ao final deste, proferirá um julgamento. É o que chamamos de função jurisdicional. O que o chamado sistema acusatório, adotado pela Constituição Federal de 1988, faz é estabelecer uma rígida separação entre as funções persecutórias. De um lado, polícia investiga, Ministério Público acusa, nenhum deles julga, e jurisdicional. Do outro, judiciário julga, não investiga nem acusa. Nem sempre foi assim. Durante séculos, o processo penal seguiu o chamado modelo inquisitório, no qual o juiz reunia todas as funções, investigador, acusador e julgador.
era a figura do juiz inquisidor. Inquisidor significa investigador, que depois passou a ser fortemente rejeitada. Por quê? Em primeiro lugar, porque o juiz, quando da instauração do processo, deve ter o menor conhecimento possível sobre o fato que será objeto de seu julgamento. Muitos leigos não sabem, mas o fato é que, por exemplo, um juiz que testemunhou a prática de um crime está impedido de atuar no processo relativo a esse crime. A ideia é muito simples. Quanto mais informação o juiz tiver sobre aquele crime antes do processo começar, maior a chance de ter uma visão preconcebida sobre os réus e sobre os fatos. Nosso sistema de justiça não admite pré-julgamento. O conhecimento do juiz sobre os fatos deve ir sendo formado ao longo do processo, que por isso mesmo é chamado de processo de conhecimento, através do que chamamos de contraditório. Os argumentos e contra-argumentos, provas e contraprovas apresentados por acusação e defesa com igualdade de oportunidades. É por essa razão que se deve evitar ao máximo a participação do juiz no inquérito, ou seja, na investigação que antecede o processo. É obviamente impossível investigar um crime por 30, 60 e 90 dias, ou por muito mais tempo, dependendo do caso, sem que, ao final do inquérito e, portanto, antes mesmo que comece o processo, se tenha formado uma opinião sobre quem fez o quê, por quê, de que forma e etc. Mas não é esse o único motivo para que a investigação, ou seja, o inquérito, não seja função do Poder Judiciário, juiz, tribunal. A finalidade do inquérito, como já vimos, é fornecer as provas do crime e de sua autoria para o Ministério Público promotor, para que possa processar o acusado. De certa maneira, podemos dizer que a investigação da polícia prepara a acusação a ser feita pelo Ministério Público. Que sentido faria que justamente o juiz, que deve ser absolutamente imparcial, sem ajudar nenhuma das partes, acusador ou acusado, fornecesse ao acusador, através de um inquérito instaurado pelo próprio juiz, as provas necessárias para processar o acusado? Imaginem que um casal, após a separação, não chega a um acordo sobre a guarda dos filhos menores e o ex-marido decide processar a ex-mulher para ficar com a guarda exclusiva das crianças. Agora, imaginem que, antes do processo começar, todas as provas comprometedoras contra a ex-mulher sejam fornecidas ao ex-marido pelo próprio juiz da vara de família, ao qual caberá, ao final do processo, julgar a causa. É evidente que, diante da exigência de neutralidade do magistrado, inerente à cláusula constitucional do devido processo legal, isso não faz qualquer sentido. Como pode haver igualdade entre as partes se uma delas recebe importante ajuda do juiz? Pois é isso que acontece na área criminal quando um juiz, seja de primeira instância, seja ministro do STF, instaura e conduz um inquérito. Para impedir que tais situações aconteçam e garantir tanto a igualdade entre a acusação e defesa quanto o direito do réu a um julgamento imparcial, é que existe a separação, feita pelo sistema acusatório, entre as funções persecutórias, investigar e acusar de um lado e jurisdicional, julgar com imparcialidade do outro. Polícia e Ministério Público não julgam, juiz e tribunal não investigam nem acusam. Exatamente o contrário do que acontece no, inquérito das fake news, instaurado pelo STF. Inciso 3. Mas, e o artigo 43 do Regimento Interno do STF? Se a Constituição dá ao Poder Judiciário a função jurisdicional e não a função investigatória, como explicar o artigo 43 do Regimento Interno do STF, que prevê a instauração de inquérito, investigação, portanto, pelo presidente da Corte Suprema quando ocorrer, infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal? Esse artigo é o segundo de um capítulo denominado da Polícia do Tribunal. O artigo 42 estabelece que, o presidente do STF responde pela Polícia do Tribunal. A explicação é simples.
O regimento interno do STF data de 1980. É, portanto, anterior à Constituição Federal de 1988, a qual, como já vimos, estabeleceu o sistema acusatório separando a função persecutória, investigação e acusação a cargo da Polícia Militar, a função jurisdicional própria do Judiciário. Ora, se há uma incompatibilidade entre um regimento interno de 1980 e a Constituição, nossa Lei Maior de 1988, não se pode, aspas, adaptar a Constituição ao regimento, e sim o contrário. Assim, o regimento interno continua válido naquilo que não contrariar a Constituição. Tudo aquilo que nele for incompatível com o sistema constitucional, como é o caso do artigo 43, é automaticamente tido como, aspas, não recepcionado, expressão que usamos para indicar que determinado dispositivo legal não mais está em vigor, por ser incompatível com a Constituição a ele posterior. Vamos imaginar, porém, apenas por amor ao debate, que o mencionado artigo 43 do RSTF estivesse em vigor. Vejam que, ainda assim, ele jamais poderia ter sido invocado como fundamento para a instauração do chamado, aspas, inquérito das fake news. Os crimes nele investigados são supostas ameaças, calúnias, difamações e injúrias praticadas através da internet, de redes sociais, ou seja, não se trata de infrações penais praticadas na sede ou dependência do tribunal, e sim contra ministros do tribunal. O critério estabelecido pelo artigo 43 do RSTF foi o do local do crime. É um critério bastante conhecido, adotado pelo legislador para resolver questões como, exemplo, a do juízo competente para julgar determinado crime. Assim, o artigo 70, caput do Código do Processo Penal estabelece que, aspas, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Importa saber, nesses casos, onde o crime foi praticado. O fato do crime ser praticado contra ministros do STF ou contra fulano ou beltrano diz respeito a um critério completamente diferente. O sujeito passivo da infração penal, ou seja, a vítima, o ofendido, o lesado. Aqui a pergunta que importa é outra: contra quem foi o crime praticado? Esse critério também é conhecido e utilizado por nosso legislador para outras questões relevantes do direito penal. Por exemplo, nosso Código Penal, em seu artigo 61, inciso 2, letra H, considera circunstâncias agravantes ter sido o crime cometido contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Quisesse o regimento interno do STF em 1980 estabelecer a competência do tribunal para instaurar inquéritos quando a infração penal tivesse sido praticada contra os integrantes da corte, teria usado exatamente essa redação, aspas, crimes praticados contra ministros do STF. Não é o que consta do artigo 43, simplesmente porque o que se pretendeu foi coisa completamente distinta, tendo em vista que o artigo 42 do RISTF estabelece que o presidente, aspas, responde pela polícia do tribunal, e não pelo policiamento de todo o território nacional, como é óbvio. Competia ao ministro que presidisse a corte instaurar inquérito quando a infração penal fosse praticada na sede do STF ou em suas dependências. Assim, se durante uma sessão de julgamento na sede do tribunal o advogado de uma das partes agredisse seu ex-adverso, caberia ao presidente do STF a instauração de inquérito para apurar o fato, independente de não ter sido a agressão praticada contra ministro do STF. Ainda nesse tópico, para justificar a esdrúxula interpretação de que o artigo 43 do RSTF
ao tratar de crimes praticados na sede do STF, na verdade teria querido dizer crimes praticados contra ministros do STF. Alguns utilizam o argumento de que, quando o RISTF entrou em vigor em 1980, ainda não existia internet e, portanto, para que uma ameaça ou ofensa à honra de um ministro fosse praticada, o infrator teria de estar dentro da sede do STF. O argumento é tão absurdo que chega a ser cômico. De fato, em 1980 não existia internet. Posso, porém, assegurar aos mais jovens que naquele ano já existiam televisão, rádio, jornais, revistas e etc. Assim, era perfeitamente possível que um indivíduo entrevistado por uma emissora de TV ou de rádio em Cuiabá, Porto Alegre ou Manaus dirigisse comentários supostamente difamatórios contra o ministro do Supremo ou mesmo o ameaçasse à distância. Nem por isso o RISTF quis que coubesse ao presidente do tribunal instaurar inquérito para apurar esse crime, praticado a centenas de quilômetros da sede do tribunal, ficando essa investigação a cargo da autoridade policial com atribuição para o fato, como sempre foi, e espera-se que continue sendo. Inciso 4. A vítima do crime não pode julgar o acusado. A Constituição Federal estabelece que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A expressão abrange uma série de direitos e garantias, como, por exemplo, a ampla defesa, incluindo a assistência jurídica por um profissional comprometido com a defesa do acusado, a publicidade como regra dos atos processuais e etc. Podemos dizer, porém, que o mais elementar aspecto do devido processo legal é a neutralidade do juiz. Não há qualquer esperança de processo e julgamento justo quando na cadeira do juiz está sentado quem é parte interessada na causa, ou é amigo ou parente de uma das partes, ou inimigo da outra. Assim, no direito processual penal, tão óbvia quanto a regra de que a mesma pessoa não pode ser, no mesmo processo, acusado, ou pai, mãe ou filho do acusado, e juiz, é a proibição de que o mesmo indivíduo seja vítima do crime, ou pai, mãe ou filho da vítima e juiz. Assim como é evidente no primeiro caso o interesse na absolvição, é óbvio no segundo caso o interesse da condenação do réu. No entanto, incrivelmente, o que se vê no inquérito 4.781 é o desrespeito a essa regra tão elementar. Vejamos novamente o ato que instaurou o inquérito. Está explícito que se trata de uma investigação absurdamente ampla, diga-se de passagem, de crimes de calúnias, difamações, injúrias e ameaças contra ministros do STF e seus familiares. Na sessão em que se julgou o pedido de suspensão do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, durante seu voto, fez questão de ler mensagens de alguns investigados com xingamento a ministros, filhos da puta. O ministro não abriu mão de pronunciar por inteiro o xingamento e ameaças dirigidas aos ministros e seus familiares. Numa delas, falava-se em explodir uma bomba no plenário do STF. Noutra, ameaçava-se de estupro às filhas do ministro. Quem acompanhou pela televisão a leitura do voto teve oportunidade de perceber o evidente tom de indignação, quase de ódio, eu diria, do ministro Moraes. Perfeitamente compreensível o sentimento do ministro, qual o pai que não reagiria assim diante de quem ameaça suas filhas de estupro? O problema é que, se esse sentimento de animosidade, de ira é até, repita-se, perfeitamente compreensível na vítima ou no pai da vítima, ele é totalmente contrário à serenidade que se exige de qualquer juiz. É óbvio, portanto, que um pai que tem sua filha ameaçada de estupro não tem isenção de ânimo ou distanciamento, neutralidade, enfim, para de forma serena atuar como juiz num caso em que se julga justamente o autor da ameaça contra suas filhas. Mais que isso, qualquer que seja o processo em que o autor da ameaça ou da ofensa, etc., seja parte, ainda que se trate do processo totalmente desvinculado da ameaça ou ofensa.
Esse juiz que foi ameaçado ou ofendido de forma tão grave estará impedido de atuar, pois o artigo 252 do Código do Processo Penal exige que se dê por suspeito e, portanto, não possa atuar no caso. O juiz que for amigo, íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Ninguém há de negar que um juiz considere seu inimigo capital o sujeito que ameaça estuprar suas filhas e explodir uma bomba no local de trabalho do magistrado. Aqui é importante chamar a atenção para um erro às vezes cometido pelo leigo, inclusive por profissionais da imprensa, quando afirma que esse juiz que tem interesse na causa está impedido de julgar o réu. Na verdade, ele está impedido de praticar qualquer ato judicial, não apenas o julgamento, ou seja, a sentença, ao final do processo. Ele não pode, por exemplo, mesmo em momento anterior ao processo, inquérito, decretar a prisão temporária ou preventiva do investigado, definir uma busca e apreensão no domicílio de um suspeito e etc. Ele simplesmente não pode atuar no caso, seja na fase de investigação, inquérito, seja em qualquer etapa da ação penal, processo, sob pena de violar, como já dito acima, a imparcialidade do juiz, uma das mais importantes garantias, se não a mais importante, abrangidas pela cláusula constitucional do devido processo legal. Inciso 5. Conclusão. Temos hoje no inquérito 4.781 uma bizarra coleção de ilegalidades, uma investigação instaurada não pela polícia ou pelo Ministério Público, mas pelo Poder Judiciário, o que viola o sistema acusatório. A violação do sistema acusatório compromete a neutralidade do juiz, que antes mesmo do processo ser instaurado já investiga os supostos crimes, o qual já inicia o processo com uma visão preconcebida dos fatos. Como se não bastasse, esse juiz que acumula as funções de investigador e magistrado é também, em tese, vítima dos supostos delitos. Tudo isso acontece, repita-se, com base numa leitura inteiramente distorcida de antigos dispositivos legais, hoje incompatíveis com a Constituição Federal. Ao contrário do que foi dito por um dos ministros do STF, não estamos diante de formalidades menores, trata-se do devido processo legal. Sem ele, o que poderão os eventuais réus esperar em termos de julgamento justo diante de tais circunstâncias? O devido processo legal é um marco civilizatório do Estado democrático de direito. Cabe lutar para que o verdadeiro direito ponha fim a esse tipo de inquérito e não o contrário.